Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor desça sobre você e sobre a sua casa. Amém? Que o Espírito Santo visite o seu coração agora e te encha de alegria e consolo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra para renovar a sua fé e ao final deste vídeo eu vou fazer uma oração por você. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Clique no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e eu vou esperar você fazer isso. Assim que você clicar neste botão, vai aparecer um sininho do lado. Clique nesse sininho e selecione a opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Muitas pessoas têm sido tocadas, inclusive pessoas de fora do Brasil. Então eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que me acompanham, que moram no exterior. Irmãos, essa corrente de fé não vai parar. O inimigo tem se levantado muito forte, muitas vezes ele se levanta contra mim porque ele não quer que eu ore junto com você. Mas essa corrente de oração tem crescido a cada dia e quanto mais as lutas aumentam, eu creio, é porque Deus está preparando algo maior e com ele a vitória é garantida. Amém? Irmão, me responda uma coisa aqui. Quantas vezes você perdeu uma noite de sono preocupado com problemas que você teria que resolver no dia seguinte? Esses dias atrás, um amigo meu me procurou sofrendo de insônia porque ele estava muito preocupado com o emprego dele. Ele tinha muito medo de ficar desempregado porque o seu patrão era um homem que não tinha Deus no coração e vivia fazendo ameaças a ele. Esse moço é pai de família, ele tem um filhinho especial e ele precisava do trabalho para cuidar da sua casa. E por isso, por mais que todos reconhecessem que ele era um bom profissional, ele estava com o coração muito angustiado, cheio de medo e ele não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí ele me contou que um dia Deus falou muito forte no coração dele, depois que ele leu uma mensagem que o próprio Jesus disse, que está lá em Mateus capítulo 6, o versículo 34. Eu quero ler para você. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, ele me disse que depois que ele leu esse versículo, esse simples versículo, Deus colocou uma paz muito forte no coração dele e ele entregou de verdade aquela preocupação nas mãos do Senhor. E foi aí que ele passou a dormir bem, sem preocupações com o futuro. E como Deus não faz nada pela metade, ele me disse que não foi demitido por aquele chefe. Ele mesmo deixou o emprego e pouco tempo depois o Senhor abriu uma porta de trabalho muito melhor para ele, onde ele também tinha um bom retorno financeiro, mas acima de tudo ele podia trabalhar com o que ele mais amava e também era uma empresa muito mais humana. Eu fiz questão de falar desse testemunho deste amigo meu para você ver que Jesus, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo que acontece com você e ele se preocupa com a sua vida. Tudo que tira sua paz hoje é razão para você orar sim, porque Deus quer cuidar de você. Amém? Eu sei que todos os dias temos problemas para resolver, as pendências nunca vão acabar e por isso você precisa aprender a confiar no Senhor, sem se preocupar com o dia de amanhã, porque ele não pertence a você, e sim a Deus. E existe um homem na Bíblia que sabia muito bem o significado disso, era o rei Davi. Eu falo muito dele aqui no meu canal, porque ele para mim é um exemplo de pessoa, um homem segundo o coração de Deus. Quando eu leio as passagens que ele escrevia ali naqueles salmos, aquilo me fortalece muito. E sempre nos momentos de angústia, nos momentos que eu mais preciso, eu me identifico muito com aquelas palavras e eu estou sempre confessando elas com a minha boca. Porque assim eu estou enviando uma mensagem para o mundo espiritual, dizendo que Deus é o meu Senhor, que Deus está comigo e que não vou temer mal algum. Só que muitas vezes nós lemos aqueles salmos e nós achamos que Davi não passava por tantos problemas. Irmãos, ele era o rei de Israel, a pessoa mais importante da sua época. Imagine o império que ele tinha para administrar. Imagine as pendências da sua vida. E se não fosse só isso, ele ainda era perseguido por outros povos inimigos e chegou até mesmo a ser perseguido pelos seus próprios filhos que queriam tomar o seu lugar. Mas irmãos, apesar de todas essas preocupações e angústias, Davi, por incrível que pareça, ele dormia em paz. E no versículo 8 do Salmo 4, ele disse o seguinte: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Então, meu querido irmão e minha irmã, você precisa se lembrar que viver um dia de cada vez é um princípio bíblico. Na oração do Pai Nosso, por exemplo,
Jesus nos ensina a pedir ao Pai pelo alimento do dia de hoje e não pelo alimento do futuro. Então, quando você for orar, você deve dizer: Senhor, dá-me o alimento de hoje, somente aquilo que eu preciso para hoje, e eu entrego nas tuas mãos o teu futuro. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e descansar, parar de preocupar com os problemas. A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. O grande problema, irmãos, é que nós meditamos não na palavra, mas nos problemas. Meditar significa pensar muito sobre aquilo, ficar pensando o tempo todo. E assim como nós pensamos nos problemas, devemos também criar o hábito de pensar nos versículos, nas passagens da Bíblia. Isso vai alimentar a nossa alma. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que durante os 40 anos em que o povo hebreu esteve no deserto, o Senhor mandou diretamente do céu aquela porção de alimento que era necessária para aquele dia, e nada mais do que isso. E se alguém guardasse o maná, que era esse pão que vinha do céu, para o dia seguinte, ele azedava e dava bichos. Por que isso? Para que o povo aprendesse a confiar na provisão de Deus. Mas isso não significa, irmãos, que você pode viver de forma irresponsável. Não. Você tem que sim planejar o seu futuro, se preparar para o que está por vir neste mundo. E o que eu mais tenho visto são cristãos que não se preparam. Eles não pensam no dia de amanhã. A única coisa que Deus não quer de nós é que a gente se preocupe com o dia de amanhã. Mas a gente tem que sim se preparar, fazer planejamentos e não sermos acomodados, ok? Em Lucas capítulo 14, o versículo 28 ao 30, Jesus ele nos diz o seguinte: Qual de vocês, se quiser construir uma ponte, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Por isso, irmãos, nós precisamos calcular tudo. Nos dias de hoje, tudo é muito incerto e não podemos, como diz as pessoas, não podemos contar com o ovo dentro da galinha. Ou seja, não podemos fazer dívidas que nós não sabemos se iremos conseguir pagar ou não. E por isso é tão importante sabermos sobre educação financeira. Irmãos, a maioria dos brasileiros estão endividados. Eu sei que o país não contribui com isso, o governo, os impostos, mas é por isso que nós precisamos ter muita cabeça no lugar. E eu me lembrei aqui agora de um exemplo muito claro disso, de que quando José se tornou governador do Egito, é porque ele tinha interpretado o sonho de Faraó. E naquele sonho, ele entendeu que haveriam 7 anos de fartura na terra, seguido de outros 7 anos de muita seca. E foi então que José, inspirado por Deus, sugeriu que Faraó reservasse uma parte de todos os alimentos que fossem produzidos no Egito naqueles primeiros 7 anos, para que o povo não sofresse com a fome nos 7 anos seguintes. E foi seguindo esse planejamento que o Egito se tornou a nação mais rica e poderosa. Tudo porque houve muito planejamento, e quando chegou o tempo da seca, o Egito não somente tinha suprimentos para eles, como também puderam fornecer para todos os povos. Entendeu, irmãos? Nós precisamos ter muita sabedoria, e eu creio que o Espírito Santo está falando aqui agora com muitas pessoas. Você que está endividado, peça sabedoria a Deus, peça para Deus abrir portas de emprego, porque às vezes você já sabe lidar com dinheiro, você tem sabedoria, mas o pouco que você ganha não dá para pagar as contas. Por isso você pode prestar serviços, você pode empreender. Aqui na internet tem muitas possibilidades e eu creio que o Senhor vai te dar muita sabedoria. Mas Deus não abençoa preguiçosos. Por isso tome muito cuidado para não se acomodar. Eu sei que nesses momentos difíceis nós não temos muita força, não temos muita vontade de seguir em frente. Mas meu irmão, confie no Senhor, dependa somente dEle e Ele vai te capacitar. Amém? Eu gosto muito de uma promessa que está no Salmo 34, o versículo 19, em que diz que nós que servimos a Deus passamos por muitas adversidades, mas o Senhor nos livra de todas. Então, quando você estiver passando por lutas, creia que você vai vencer mais uma vez. Essa fase difícil que você está passando hoje, amanhã serão apenas lembranças dos livramentos que Deus te deu. Por isso, meu irmão, nós vamos orar agora. Deus vai te dar paz, Ele vai restaurar a tua saúde, a tua vida emocional. Creia nisso, irmãos. Deus, Ele é fiel e Deus se importa com cada área de nossas vidas. Amém? Vamos orar então.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença para te agradecer por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado porque o Senhor tem sido o nosso auxílio, o nosso socorro nos dias da angústia. Pai, por mais que nós tenhamos passado por lutas, dificuldades e até mesmo algumas decepções, o Senhor tem sido fiel o tempo todo. O Senhor tem nos livrado das armadilhas do inimigo, o Senhor tem nos sustentado naquilo que nós precisamos e o Senhor tem guiado os nossos passos. Obrigado, meu Deus, porque este irmão e esta irmã, eles têm orado comigo diariamente. Muitos estão passando por lutas terríveis, que se eles fossem me contar, meu Pai, eles ficariam horas e horas contando os problemas. Mas nós estamos aqui agora, meu Pai, dispostos a entregar nas Tuas mãos, porque eu não posso responder às orações, mas o Senhor pode nos responder. Por isso eu aproveito este momento, Pai, para clamar pela vida dessa pessoa que está aqui comigo. Senhor, essa pessoa tem passado por tantas lutas que parece que nunca chegam ao fim, e ela então tem perdido noites e mais noites de sono, preocupadas com as coisas que elas nem sabem se vão acontecer ou não. Oh, meu Deus, mostra para cada um de nós que o amanhã pertence a Ti. Não adianta nada ficarmos ansiosos, isso não vai prolongar a nossa vida, porque quando chegar a nossa hora, e aí então nada mais poderá ser feito, o que ficará será somente a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e se cremos em Jesus ou não. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Desde já nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós erramos muito hoje. Nós temos falhado todos os dias, Pai, mas nós te pedimos, renova sobre nós a misericórdia, derrama sobre nós o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e que nos dá a vitória contra todas as acusações do inimigo. Oh, meu Deus, nós cremos, nós somos filhos amados do Senhor. Por mais que a gente fale, a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel e o Senhor não nega a aliança que o Senhor fez conosco, porque é uma aliança de sangue, no qual Jesus derramou ali na cruz do Calvário. Oh, meu Deus, dá-nos também sabedoria, Senhor. Sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, não deixa a gente ser avarento, consumista, não deixa a gente agir de forma irresponsável e nem que a gente seja preguiçoso, para que a gente continue seguindo em frente na certeza de que o Deus Todo-Poderoso caminha ao nosso lado. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor promete nos dar a paz que excede todo o entendimento, se entregarmos tudo nas Tuas mãos e descansarmos no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes.
Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas,
e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá.
Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá?
ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai.
Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.